Oi pessoal, esse é o canal Versos e Versículos, meu nome é Gisele Spakov e o vídeo de hoje vai falar a respeito, é uma reflexão em cima de escolhas, caminhos, decisões, posicionamento, né, que a gente precisa fazer em algum momento da nossa vida. E vai ser uma reflexão bem legal, bem importante, né, começo de ano, quando a gente começa a fazer planos, né. Então, o momento é bem propício. Fica com a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa os seus comentários aí. Fala de onde você é também, tá? Eu falo aqui da Praia Grande, tá muito calor. Então, fala de onde você é, tá bom? De onde você nos assiste. E bora pro vídeo. Bom, a palavra que a gente vai ler, vai refletir, se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 1. Você pode acompanhar aqui com a gente, tá? É assim: vendo Jesus a multidão, subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele os ensinou, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois chamarão filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, se levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a tua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E aí vocês têm que perceber que na Bíblia da gente tem uma separação com um subtítulo, né, de um trecho para o outro, porém ainda é o mesmo momento. Jesus ainda se encontra no alto da montanha ensinando os discípulos. Então, logo depois que ele falou as bem-aventuranças, ele continuou dizendo para os discípulos: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, fazer o bem é um código de ética cristã, um código moral. Não é uma qualidade de uma pessoa. Ah, essa pessoa é boa, eu sou assim. Não, é uma qualidade do cristão, que a gente deve abandonar o nosso eu e seguir os traços de Jesus, né? Jesus é o nosso modelo deixa de ser pai e mãe, o nosso modelo deixa de ser o que a gente aprendeu enquanto criança, adolescente, a nossa juventude. Nosso modelo é o que está na Escritura, é o que Jesus nos passou. Aí tem a palavra que fala assim, mas uns dirão que eu tenho fé, o outro vai dizer eu tenho obras. Como que a gente mostra a fé que a gente tem? É falando, é pregando, é ensinando? Argumentando? Não. Você não precisa fazer obras para ganhar salvação. Você não precisa fazer obras para ser salvo, para ser liberto, para conquistar algo do reino dos céus. Porém, as obras, o seu comportamento, a sua atitude, a sua resposta em relação às situações é a consequência da sua fé. Então, a palavra diz assim: mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. Falar de fé é fácil, falar que é cristão é fácil,
Mas ser cristão não é fácil. Falar do cristianismo, falar de ser evangélico, falar de Jesus é fácil. Mas viver, ser de Jesus não é. Quem falar que é, tá mentindo, não é. É o negar a si mesmo todos os dias, é tomar a cruz todos os dias. É viver no céu, um dia eu ouvi, viver no céu com os irmãos e com Cristo é a glória, mas na terra com os irmãos é outra história. Então, é todo dia um choque de realidade, um choque de cultura, um choque de tudo, em que a gente é lapidado e a gente tem que se negar. A gente vai fazer a escolha todos os dias. Olha, essa situação aconteceu e eu tenho a escolha de permanecer na minha posição ou permanecer na posição que Cristo me ensinou, a posição em que Ele me chamou para ser, que é qual? Bem-aventurado, né? Vocês vão ser quando vocês sofrerem as coisas que tá escrito que vai ser para sofrer mesmo, né? Porque se o sal perdeu o sabor, para que ele presta? Como que a gente vai brilhar a luz num dia claro? Como que a gente vai brilhar a nossa luz no meio de um monte de cristão, um monte de gente fazendo tudo certo? A gente só vai ser mais um, e aí é muito fácil, né? Agora, quando tiver acontecendo a coisa errada, a gente fazer brilhar, não é cegar ninguém, é brilhar a luz, iluminar, trazer luz, claridade, mostrar as cenas, mostrar qual é o caminho. O que acontece quando está na escuridão? Quando está na escuridão, a pessoa perde noção de sentido, de direção, aonde estou, para onde eu vou, tá perdido, então se machuca, se esbarra, cai. Então, quando você se coloca na posição de luz, você vai abrir caminho, mostrar caminho para as pessoas. Você vai trazer fatos reais para as pessoas. Vai ser vida, você vai ser canal de bênção, de vida para as pessoas. E você não vai machucar ninguém, né? E é esse o convite que Jesus nos faz. Vocês são o sal da terra. Sejam o sal da terra. Não percam o sabor. Tenham consciência do valor que vocês têm. Iluminem. Ainda que para te seguir, Senhor, eu tenha que chorar, né? Essas são as nossas obras por consequência da fé que nós temos. O nosso testemunho não precisa de microfone, não precisa de 5, 10 minutos de testemunho. É uma bênção, claro que é uma bênção, mas eu tô falando que o nosso testemunho é feito no dia a dia, é feito nas situações. Toda hora, quando elas acontecem, a gente tem a oportunidade de testemunhar o que Cristo fez na nossa vida e o que Ele está fazendo, porque a gente é uma obra incompleta, a gente é um vaso em processo, né? Se a gente tivesse pronto, a gente já teria sido, né, levado para a glória. Mas então nós estamos num processo de aprendizado nos caminhos do Senhor, errando, acertando e pondo em prática o que a gente sabe, é perdão e não quero mais mudar, quero ser transformado, ser renovado. E é essa palavra que eu tenho para vocês, que pode complementar com uma parte que está no livro de Deuteronômio. É o que está em Deuteronômio, quando o Senhor ordenou que Moisés transmitisse, né, as ordens, as instruções para o povo israelita. Deuteronômio 30, a partir do versículo 15, fala assim: vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para delas tomar posse. Então, existem dois caminhos, não existe um meio termo. Existe ou um caminho de vida ou um caminho de morte. Existe ou o reino dos céus
ou o não reino dos céus. A gente tem essa escolha, ou a gente é sal, ou a gente é luz, ou a gente perdeu o sabor e não serve para nada e a gente está em trevas. E aí fica a reflexão, qual o caminho que você escolhe no dia de hoje? O que você decide para a sua vida no dia de hoje? Um caminho de vida ou um caminho de morte? Por mais que você, quando você se nega, você está negando a si mesmo, está fazendo morrer a tua vontade. Mas quando você faz morrer a tua vontade, você está garantindo a vida eterna. Então, ame o Senhor, se apegue a Ele e tenha vida. Vida.